Irmãos, a paz do Senhor. Fico feliz de estar aqui pela primeira vez, conhecendo a todos vocês. É uma noite de gratidão a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Fico feliz de estar aqui com alguns amigos e pessoas que nós conhecemos. É bom estar com vocês aqui essa noite. Abra comigo, por favor, sua Bíblia. No segundo livro de Samuel, o capítulo é o capítulo de número 5. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 5. Nós vamos refletir nos versos de número 4, 5 e 10. Deus seja louvado. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Kleber, que nos fez o convite. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Também ao pastor da igreja. Deus abençoe, pastor, por nos ceder esta oportunidade. Amém. Os irmãos que encontraram, digam amém. O texto diz: da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Verso 10. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Você pode se assentar, adorando a Jesus. Está comigo meu baterista? Está sempre nos acompanhando aí. Deus abençoe a vida dele. Minha esposa não pôde vir hoje, também por questões do frio, e nossas crianças estão em casa. Meus irmãos, eu quero falar sobre Davi, que se tornou um ilustre de Deus nas Escrituras Sagradas. Foi um vencedor que Deus levantou. Nós lemos um texto, fizemos menção de um texto que fala sobre a ascensão de Davi. O momento em que ele alcança o trono, o momento em que ele alcança a promessa que já havia sido feita há pelo menos 20 anos atrás. Davi, ele assume o trono de Israel e bem distante do tempo em que ele foi ungido, bem distante do tempo em que ele foi consagrado, em que a sua cabeça recebeu o óleo da unção de Deus. E o que me faz ver Davi como um vencedor, não é por causa da unção que ele recebeu, mas porque ele conseguiu esperar todo o tempo até que a promessa se cumprisse, até chegar no lugar que Deus havia determinado. O que eu quero pregar essa noite é falar sobre a liderança de Davi. E se nós pudermos abrir um parêntese, por que não falar das lideranças de Davi? Eu quero falar da primeira liderança, o primeiro lugar em que Davi vai passar, o primeiro lugar que Davi vai liderar, porque a palavra liderar tem as suas vertentes. Se você for pegar e olhar a palavra liderar, é o mesmo que governar, é o mesmo que conduzir, é o mesmo que guiar, é o mesmo também que pastorear. Então, quando eu vejo a primeira liderança, o primeiro lugar que Davi vai liderar é no pasto. O pasto era o lugar que Davi liderou em primeiro lugar, ainda jovem, ainda garoto, ainda um adolescente, segundo a Bíblia. Davi, quando é escolhido por Deus, quando é levantado por Deus, seus requisitos, as suas qualificações, não o qualificam como um ungido, não o qualificam como um rei. Quando nós olhamos para o texto, em 1 Samuel capítulo 16, verso de número 11, Davi, ele é o jovem, ele é o filho mais novo da casa, o filho mais moço da casa. Davi é um jovem de aparência gentil, de gentil aspecto. E Davi é um jovem que cuida de ovelhas malhadas. Quando eu olho para essas qualificações,
nós analisamos a cultura do povo e analisamos as qualificações, Davi não tinha requisito nenhum para se tornar um rei de Israel. O primeiro requisito que desqualifica ele é que ele não tem aparência de rei. A palavra gentil aspecto traz a vertente, ou traz o sentido de alguém que é inofensivo, alguém que não mostra nenhum tipo de aparência ofensiva, de que tem cara de rei, porque o rei não é só um governante, mas também era um guerreiro, era alguém também que saía para lutar. E a aparência de Davi é de alguém que não sabe guerrear, alguém que não tem esse aspecto. Já desqualificava Davi, já tirava Davi de cena. A segunda coisa que desqualifica ele é que ele cuidava de ovelhas malhadas. E a gente já cansou de ver esse texto, de ver alguém pregar, e algumas pessoas com certeza sabem que ovelhas malhadas são ovelhas de baixo valor, são ovelhas que quase não têm valor nenhum, sua rentabilidade é baixa, o seu lucro é baixo até mesmo para ser comercializada. Davi está cuidando de ovelhas que aos olhos das pessoas não têm valor nenhum, mas Davi cuida dessas ovelhas com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu ânimo, porque para algumas pessoas olhar para Davi e dizer, Davi está cuidando de ovelhas que não têm valor, mas para Davi aquelas ovelhas são o mais precioso bem que ele tem. Davi está cuidando de coisas que para alguém não tem significância, mas para ele é uma preciosidade. Ele cuida das ovelhas com a sua própria alma. Talvez alguém está aqui essa noite me ouvindo, talvez alguém que está nos assistindo nesta noite, tem coisas que você tem, e aos olhos das pessoas são coisas insignificantes, mas para você é uma coisa preciosa, para você é o mais precioso bem que você tem. Quem sabe, alguém tem um carro e alguém olha para o teu carro e fala, esse carro não tem valor. Se você olhar no mercado, a estimativa do carro que você tem, o valor dele é baixo, mas para você é o carro que te leva, é o carro que te conduz, já está suficiente, é o mais precioso bem que você tem. As pessoas olham, estão pensando, isso é insignificante, isso não tem valor, mas coisas valiosas na mão de pessoas que não sabem valorizar o que tem, se tornam insignificantes, mas coisas insignificantes na mão de quem sabe dar valor, é o mais precioso bem que ele tem, é o mais precioso bem que ele possui. Davi está cuidando de ovelhas que para as pessoas não tinha valor nenhum. Para o mundo, algumas pessoas que estão aqui são pessoas que não teriam valor nenhum, são pessoas insignificantes, são pessoas desprezíveis, são pessoas desprezadas. Para o mundo, algumas pessoas que estão aqui, para o nosso inimigo, para o nosso adversário, algumas pessoas que estão aqui são pessoas rejeitadas, deixadas de lado, pessoas que foram largadas, deixadas de mão, mas para Deus que sabe valorizar aquilo que Ele encontra, é o mais precioso bem, garimpado do meio de um lamaçal. Deus te encontrou, Deus te achou, e para o mundo você realmente não tinha valor nenhum, mas para Deus que sabe valorizar o que Ele encontrou, você é uma preciosidade, você é raridade na mão do teu Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, uma mulher viúva, perdeu seu marido, tem uma dívida que ele deixou, os credores estão indo para sua casa, estão indo lhe cobrar. Pelo menos naquela época se fazia a cobrança de 3 formas. A primeira era uma cobrança verbal, era uma concordância, tal dia eu volto para buscar o dinheiro, se você não tem eu levo, eu penhoro. Eu acredito, olhando para o texto, eu acredito que eles fizeram as 2 investidas, porque o profeta pergunta, declara-me o que você tem em casa. Ela diz, a tua serva não tem nada. Aí ela diz, a não ser uma botija de azeite. Os credores olharam para a botija e para eles, a botija não tinha valor, a botija não tinha estimativa, a botija não pagava a dívida que ela tinha, mas para a mulher e para Deus, que sabe valorizar as coisas insignificantes para as pessoas, foi o maior canal de milagres que ela precisava, para poder pagar a sua dívida que era impagável. São coisas insignificantes que Deus pega, são coisas insignificantes que Deus usa.
são coisas insignificantes e desprezadas que Deus pega para poder usar. Ele pega para poder fazer. Ele pega para poder fazer um diferencial, aonde as pessoas olhavam e diziam, não tem valor nenhum. Davi não é só um menino que cuida de ovelhas malhadas. Davi é o filho mais novo, pela cultura deles. O filho, a questão de filiação era toda voltada para o primogênito, para o primeiro. Filho mais moço era aquele esquecido. O filho mais moço era sempre deixado de lado, porque a cultura valorizava o primogênito. Em todos os âmbitos, você olha pela cultura, eles valorizavam o primogênito. Quando Gideão está sendo chamado por Deus, em Juízes capítulo 6, verso de número 15, é a segunda vez que Gideão vai debater com Deus. É a segunda vez que Gideão vai confrontar a chamada e vai falar, eu não tenho como aceitar a chamada. Primeiro, porque a minha família é a mais pobre em Manassés, é o primeiro problema. Porque uma família pobre, segundo eles, é alguém que tem maldição ou carrega um pecado. Segundo, ele diz, eu sou o menor na casa de meu pai. Para eles, pela cultura, o filho mais moço não tem valor. Ele está dizendo para Deus é que Deus não dá para atender essa chamada, porque pela cultura está errado. O meu irmão precisa assumir, meu irmão mais velho precisa tomar o lugar, meu irmão mais velho que deveria estar sendo chamado. Pela cultura não dá para atender a chamada, porque o filho mais moço é desprezado. Quando Jacó quer casar com Raquel, que é a mais nova, Labão lhe dá a mais velha. Gênesis capítulo 29, verso de número 26. Labão olhou para Jacó e disse, na nossa terra não se faz assim, Jacó, que a mais nova se dê no lugar da mais velha. Se case antes que a mais velha esteja casada. Pela cultura, o mais novo não dá para assumir posições, se o mais velho não assumiu a posição. É a cultura deles, é o segmento deles. Pela cultura, Davi deveria ser deixado de lado. Pela cultura, os irmãos deveriam receber o óleo na cabeça. Mas o nosso Deus não segue roteiro da terra. Na verdade, a terra é que segue o roteiro do céu. O nosso Deus não segue o segmento dos homens. Na verdade, os homens é que seguem o segmento de Deus. A verdade é que a cultura não comanda Deus, é Deus quem comanda a cultura. Aleluias! Pela cultura, Davi deveria ser esquecido. Pela cultura, Davi deveria ter sido rejeitado. Deus escolheu alguém aqui. Deus selecionou alguém aqui. Não é pelo bairro, não é pelo status social, não é pela cor de pele, não é pela condição financeira. Não é porque Ele escolheu, está escolhido. Não é por causa da sociedade que resolveu escolher. 1 Coríntios capítulo de número 1, o verso de número 27 e 28, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, porque Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis e as que não são, para confundir aqueles que são. Deus escolheu você, não é porque você é bom. Deus escolheu você, não é porque você tem dinheiro. Deus escolheu você, não é porque você é bonito. Não, Deus escolheu você porque o mundo te rejeitou. Aleluias. A gente olha para Davi, não tem como ser chamado, não tem como ser escolhido. E Davi está liderando no pasto, é o primeiro lugar. Lugar aonde ninguém quer ir, lugar aonde ninguém quer estar, lugar que ninguém visita. Ele está liderando no pasto. O segundo lugar que Davi vai liderar é dentro da caverna. Quando eu olho para a Bíblia, depois que Davi mata Golias, é ovacionado, depois que ele se casa com Mical, ele sabe que Saul, ele ouve falar que Saul quer matá-lo, ele foge. Quando Davi ele se esconde na caverna de Adulão, a sua parentela vai ouvir que Davi está escondido lá. Aí a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 28, que ajuntou-se a Davi todos os homens endividados, amargurados de espírito e oprimidos. 3 classes de pessoas se ajuntaram a Davi. 3 tipos de pessoas se ajuntou a Davi dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles e levantou-os como os seus valentes. Quando eu olho para isso, e isso que me chama a atenção, é que Davi pegou pessoas que pela sociedade deveriam ter sido deixadas de lado, deveriam ter sido rejeitadas, deveriam
ter sido totalmente largadas. Davi pegou eles, Davi selecionou eles e levantou eles como seus valentes. A primeira classe de pessoas, o primeiro grupo, são pessoas oprimidas. E a gente aprendeu que pessoa oprimida não é alguém endemoniada, possessa por demônios. Uma pessoa oprimida é uma pessoa cercada, é uma pessoa prensada, é uma pessoa que está sem saída, está sem recurso, está sem a forma de agir, está totalmente travado. O nosso adversário, ele é mestre em lançar setas na mente da gente. Ele é mestre em confundir a nossa mente para tentar nos oprimir e a gente pensar que acabou a saída, que acabou a chance. Mas o nosso Deus ainda liberta os oprimidos. Êxodo capítulo número 17, a Bíblia diz que Moisés está conduzindo o povo pela saída do Egito. Eles vão se deparar com um grande mar vermelho. Alguém vai olhar para o texto e vai dizer: eles estão oprimidos, eles estão sem saída, eles estão prensados. Mas o nosso Deus, que é o Deus do escape, ainda dá livramento para os oprimidos. Ele deu a ordem para Moisés: Moisés, toca nas águas. O nosso Deus que ainda se manifesta para livrar os oprimidos. E eu creio que eu estou pregando para pessoas aqui essa noite, que o teu Deus está livrando você de toda a opressão. O inferno não vai oprimir tua mente, o diabo não vai oprimir a tua alma. Não, você está livre, você é livre, porque o teu Deus te dá escape. Salmo de número 103, verso de número 6, o salmista escreve: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O teu Deus está quebrando toda a ação do opressor. Todas as opressões que o opressor tentou lançar sobre a tua vida, eu estou profetizando, estão caindo por terra agora. Oh, aleluias. Toda a opressão do inferno vai bater em retirada agora. O teu adversário não vai oprimir tua mente, não vai oprimir o teu coração, não vai oprimir tua casa, não vai oprimir a tua família, não. Você é livre. O Deus do livramento já entrou na tua vida, já entrou na tua história, já entrou na tua casa. Pessoas oprimidas se juntaram a ele. Pessoas endividadas. E por que essas pessoas se juntam a Davi? Para fugir e não se tornarem escravas. Contraíram dívidas impagáveis. Não tinha como acertar essa dívida. Eles fugiram. Eles vão fugir para não se tornarem escravos. Eu vou falar isso aqui porque é o que nós vivemos. Nós tínhamos uma dívida que era impagável, mas Jesus pagou com o seu precioso sangue. Ele é o nosso resgatador. Colossenses capítulo 2, verso de número 14, Paulo escreve aos irmãos de Colossos e diz: havendo pois ele riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, cravou-a na cruz do Calvário. É Deus dizendo, sabe o que é uma cédula? Uma cédula é uma carta não legalizada, escrita. Eu tive que pesquisar sobre isso para saber. É uma carta escrita com todas as dívidas do devedor. É Jesus dizendo para você aqui essa noite, é Jesus dizendo para alguém que me ouve, que ele pegou a carta que tinha todas as suas dívidas anotadas e disse: eu estou riscando a tua dívida, eu estou riscando a tua dívida, estou cravando na cruz. A tua dívida foi paga, a tua dívida foi apagada, a dívida foi riscada. Não há mais nenhuma dívida no reino espiritual. Já foi paga, já foi riscada, já foi lançada fora. Toda dívida. Terceiro grupo de pessoas que se ajuntam a Davi na caverna são pessoas amarguradas de espírito, pessoas aflitas, pessoas com a sua alma ferida, pessoas com o seu coração machucado. Sempre houve no nosso tempo
pessoas feridas. Sempre houve pessoas machucadas, pessoas amarguradas. E muitas das vezes essas pessoas são pessoas que não perdoam e não sabem se perdoar. Uma alma ferida, ela retém perdão. E retém perdão até mesmo para si próprio. Mas há alguém que nele não há amargura. Há alguém que nele não há fel. Porque segundo a Bíblia ele é como uma pomba. E a pomba não tem fel. Ele é o Espírito do amor. É o Espírito Santo. É Ele que pode curar a alma ferida, a alma amargurada, tratar a alma ferida, tratar a alma amargurada e fazer com que essa alma receba a alegria dos céus. Feridas. Lamentações capítulo 3, verso 19. O suposto autor Jeremias está escrevendo e dizendo: lembra-te da minha aflição, lembra-te do pranto, lembra-te do absinto e do fel. Todas as vezes que a minha alma se lembra, ela se abate dentro de mim. É Jeremias dizendo que o fel, que é algo amargo, algo azedo, todas as vezes que ele se lembrava dessas coisas, a sua alma se abatia, a sua alma se amargurava. Porque é isso que o fel faz, ele traz amargura para a alma. Mas aí ele segue dizendo, verso de número 21, mas de uma coisa eu quero me lembrar, verso 21, e é por isso que eu tenho esperança. Aí o verso 22 ele diz, é que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Às vezes talvez tenha alguém no nosso meio que está com a sua alma ferida, a sua alma amargurada. Você se lembra de toda a desgraça que viveu no passado, de toda a dor que viveu no passado, de toda a tristeza que você vivenciou. Mas uma coisa você pode se alegrar esta noite, é que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida mais uma vez. E elas são extensas, e elas são profundas, elas não têm fim. Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo escreve aos irmãos em Roma e diz: tenho por certo que as aflições deste tempo não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu quero trazer uma notícia para você, é o tempo de você alegrar a tua alma, é o tempo de você lançar fora essa amargura. Deixa isso de lado, porque tem uma glória te esperando, tem algo melhor te esperando, tem algo melhor preparado para você. Arranca de dentro da tua alma toda amargura, toda dor, todo ressentimento. Perdoe e se perdoe, porque às vezes é isso que a gente precisa. E quando eu olho para Davi recebendo esses homens dentro da caverna e tornando eles os seus valentes, eu lembro de Jesus. Quando Jesus vai almoçar, ele vai comer com Mateus, o publicano. A Bíblia diz que se ajuntou a ele muitos publicanos e pecadores. Os fariseus, olhando para isso, disseram aos seus discípulos: não vejo que o teu mestre come com publicanos e com pecadores. Jesus ouviu eles falarem e disse: eu não vim buscar os sãos, mas eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. É essas pessoas deixadas de lado, pessoas com dívidas impagáveis, pessoas amarguradas de espírito e oprimidas, que Jesus está pegando para se tornarem os seus valentes na terra. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que você não tinha nenhum tipo de requisito para ser um escolhido de Deus, para estar no ministério, para trabalhar na obra, mas Deus olhou para a tua alma e disse: é você que eu quero, é você que eu escolho, é você que eu levanto.
Eu estou pregando para pessoas totalmente deixadas de lado, assim como eu que deveria ter sido rejeitado, assim como eu que deveria ter sido deixado de lado, pessoas que assim como eu deveriam ter sido abandonadas, mas o céu olhou para a minha vida e disse: é você que eu escolho, é você que eu levanto. Pessoas deixadas de lado. Davi liderou no pasto, Davi liderou na caverna. Em terceiro lugar, e eu encerro, Davi vai liderar em Hebrom. Quando Davi assume o trono, ou está para assumir o trono em Hebrom, há uma discórdia. Você vai reparar que o segundo livro de Samuel, do primeiro capítulo até o capítulo 4, ele é envolto por várias traições, por vários cenários complicados. Para Davi assumir o trono em Hebrom, ele precisa vencer todos esses tipos de cenários, todos esses tipos de situações complicadas de uma forma bem sensata e justa. Davi precisa estar com a sua mente focada e madura para lidar com essas situações. Quando você olha o primeiro capítulo, é o momento em que o jovem amalequita traz a notícia até Davi dizendo que Saul morreu. Davi pede para ele contar a história, e ele fala: Saul se viu oprimido, se viu apertado pelos seus inimigos, e disse para que eu me lançasse sobre ele. Eu me lancei sobre ele, porque ele não queria passar por essa humilhação. Davi tem que agir com um senso de justiça grande. Davi manda matar o jovem, dizendo: Davi, como você teve coragem de tocar no ungido de Deus? Quando você olha para o capítulo 2, depois que Abner, que é o chefe do exército de Isbosete, filho de Saul, que está guerreando com Davi, eles estão lutando por causa do trono. Abner vai fazer aliança com Davi, ele vai sair de diante do seu rei Isbosete, fazer aliança com Davi. Já começa a traição. Só que Joabe está guardando uma mágoa no coração contra Abner, porque Abner matou o seu sobrinho, seu irmão. A Bíblia diz que Joabe vai armar uma cilada e vai matar a Abner. Davi ouviu isso e disse para Joabe: Joabe, não vai faltar na sua casa quem seja coxo, quem seja leproso, quem seja deficiente, quem seja problemático e tenha fluxo de sangue. Não vai faltar. Davi lança uma maldição sobre ele, trazendo um senso, trazendo justiça. Antes de assumir o trono, essa ascensão ao trono é envolta por traições, e Davi precisa lidar com isso, com esse senso de justiça. Os servos de Isbosete vão largar Isbosete, vão matar Isbosete, vão trazer a cabeça de Isbosete para Davi. Davi olhou para eles e disse: como vocês tiveram coragem de matar o seu rei, traidores. Davi mandou matar eles por causa disso. Não é fácil lidar com certas situações como essa. Alguns lugares que Deus determinou para a nossa vida precisa que nós tenhamos uma atitude madura. Tem certos degraus que Deus preparou para a nossa vida, que a gente precisa ter um senso, precisa ter maturidade para assumir. Não está sendo fácil para Davi, porque ele precisa agir com maturidade. E quem sabe eu estou pregando para alguns Davi aqui essa noite, que você precisa tomar uma decisão imediata, porque requer maturidade de você, porque tem problemas que precisam ser resolvidos, que você já deixou de lado há muito tempo, está empurrando com a barriga, está enrolando, deixando para amanhã. Só que o degrau que Deus preparou para você requer que você tenha maturidade para resolver esse problema com senso, com maturidade. Pode ter certeza que Deus vai te levar, vai te levantar no degrau que Ele preparou para você. Essa noite eu estou pregando para algumas pessoas
que o crescimento que você esperava está requerendo de você algumas mudanças. E está na hora de você assumir essa posição, essa maturidade, para você assumir Hebrom, para você reinar em Hebrom. E eu encerro dizendo que Davi, ele toma essas atitudes. Ele assume o trono em Hebrom. Quando a gente olha para o capítulo que nós lemos, que é o momento em que Davi assume a Israel, não só Hebrom, em Judá. Ele vai ser consagrado rei de todo Israel, ungido rei de todo o Israel. Davi passou por todos esses processos, passou por todos esses caminhos, passou por todas essas dificuldades. Depois de 20 anos é que ele vai assumir o trono de Israel. E o texto diz, no verso 10 que nós lemos, que Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque Deus, o Senhor dos exércitos, era com ele. Quem sabe eu estou falando aqui para pessoas que passaram nos lugares que ninguém queria passar. Foi líder nos lugares que ninguém queria liderar. Liderou no pasto, na caverna. Para assumir alguma posição, precisou ter que tomar uma decisão radical, umas mudanças radicais. Você agiu com maturidade. Quem sabe está chegando o tempo de você assumir o trono que Deus preparou para você. E quando eu falo trono, eu falo de uma forma bem singular, bem simples. Porque tem posições que a gente almeja, tem lugares que a gente almeja, tem lugares que a gente quer chegar. E esse é o trono que eu estou falando para você, estou pregando para você. O lugar que você um dia almejou, o lugar que um dia Deus prometeu para você. E está na hora de você assumir esse lugar. Está na hora de você chegar neste lugar. Você já passou pelo pasto, passou pela caverna, teve a maturidade suficiente para agir com situações difíceis de Hebrom. E agora está chegando o tempo certo de Deus te exaltar, Deus te colocar no lugar determinado, Deus te levar ao lugar da promessa. Gostaria que você levantasse a sua mão aos céus para receber esta palavra profética, que o céu vai te colocar no lugar determinado para você, que o inferno não vai te segurar no pasto nem na caverna, que o inferno não vai te travar em Hebrom, porque Israel é o teu lugar. O trono determinado para você, o lugar que você almejou, o lugar que o céu prometeu para você. Eu não sei se é uma faculdade, eu não sei se é um bom emprego, eu não sei se é dono, para ser dono de algum local. O céu preparou para você, você orou, você pediu, o céu te prometeu. Está chegando o tempo certo de você alcançar a promessa que Deus determinou para você. Você é mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, eu quero louvar aqui um hino. Posso orar, pastor Kleber? Curva a sua cabeça. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, eu quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, eu quero mergulhar. Furioso oceano
vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você, não quero só me arrepiar. Cante, não quero só experimentar, eu quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só, oh, aleluia, eu quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Teramantore bashuri bigai terras, teremi comandante paragaia seremi gala sério, teremi comanduria séria terra massi chovas. Curva sua cabeça, sua cabeça. Senhor, aqui estão os teus filhos que ouviram essa mensagem, ó Deus, foram tocados pelo Senhor e pela tua palavra, motivados, Senhor, a continuar lutando, mesmo com a dificuldade do pasto, mesmo com o desprezo da sociedade, mesmo com a dificuldade da caverna, mesmo aliado com pessoas que talvez a sociedade também não queira, Senhor, mesmo tendo que receber e ter uma maturidade maior, agir com um senso maior, agir com um senso de justiça maior, Deus, os teus filhos estão lutando para assumir, os teus filhos estão lutando para chegar no lugar que o Senhor prometeu, no lugar que eles um dia almejaram, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda impossibilidade, que toda dificuldade, que toda barreira do diabo, que todo tipo, Senhor, todo tipo, Senhor, de barreira caia por terra agora, todo tipo de cadeia caia por terra agora, todo tipo de algema seja despedaçada agora. Os teus filhos vão vencer, os teus filhos vão chegar, os teus filhos vão alcançar, mesmo estando na dificuldade, mesmo passando dificuldade, eu creio que os seus filhos vão alcançar a promessa que o Senhor fez a eles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Toda seta do nosso inimigo seja desfeita agora. Toda armadilha preparada seja desfeita agora. Porque, como disse o evangelista João na sua epístola, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda esta obra